Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês forem ver esse vídeo, né? Eu ando meio sumido, meus vídeos eu dei uma diminuída porque realmente está chegando o final do ano, a gente vai ficando meio cansado de trabalhar, né? Começa a pegar muita coisa durante o ano, começa a atender 2, 3 turmas de aula, mais atendimentos, mais constelação, e realmente a gente vai ficando meio cansado. Então eu deixei que teve esses feriados agora para mim dar uma descansada também um pouquinho, né? Para poder tirar um tempo para mim também para descansar. Mas eu logo vou retomar os vídeos também da parte de terapias, né, para a gente continuar, estar firme aí, podendo estar trabalhando, ajudando quem a gente conseguir alcançar com os nossos conteúdos aí, tá bom? Hoje é o meu dia de falar de Petit Lenormand, de tarô, do mundo esotérico, e hoje eu escolhi um tema, eu não gosto muito de falar de carta, mas é uma carta que eu vejo que tem muita contradição. Então eu escolhi um tema para tentar dar uma clareada para as pessoas sobre essa carta, né? Uma visão histórica um pouquinho dela, que é a carta do trevo, tá? Aqui eu peguei um Piatinic, né? Que é um baralho francês clássico, tá? Para a gente falar um pouquinho do trevo, tá? O trevo é uma carta muito controversa. Na escola brasileira ele é visto como obstáculo, né? E na escola europeia ele é visto como uma carta que fala de oportunidades. Tá? O primeiro ponto interessante vem da cartomancia anterior ao Petit Lenormand, que tem uma relação, a tradição da cartomancia alemã e das cartas mesmo de jogo alemã, tem uma referência no Petit Lenormand, não foi uma coisa feita totalmente aleatória. Parece-me, principalmente pelos estudos que a Carla Souza fez, as pesquisas que ela fez, que existe uma relação dessa cartomancia antiga alemã e do próprio jogo de cartas na Alemanha com o Petit Lenormand. Então começa que o 6 de ouros, que é essa cartinha que está aqui, no baralho, na jogatina alemã, ele era o Coringa. Então era uma sorte no jogo você pegar o 6 de ouros, porque você tinha um Coringa na mão. Então esse começa o primeiro ponto que já traz essa questão dessa visão de sorte do trevo. Qual que era o segundo ponto? A Alemanha, quando o Petit Lenormand foi feito, a Alemanha tinha saído de uma guerra há poucos anos. O que levantou a Alemanha naquela época, economicamente falando? Plantações de trevo. Eles punham trevos no pasto para o gado pastar o trevo. E isso fez com que a Alemanha se levantasse. Então o trevo foi bem visto nessa época. Não foi visto como um matinho, foi visto como um alimento de gado mesmo para a economia da Alemanha se reerguer. Então tem esse outro lado histórico também que aconteceu na Alemanha. E existia uma tradição na Alemanha que o trevo, se você tivesse atrás da tua porta um saquinho com sementes de trevo, traria boa sorte e espantaria as cobras da sua casa. Então era uma carta relacionada à boa sorte. Por isso que vem na escola alemã, a gente vê na escola europeia essa visão do trevo como algo ligado à sorte, por esses fatores históricos. Assim que esse símbolo foi construído na questão histórica da formação do Petit Lenormand, tá bom? Quando ele chegou no Brasil, eu acho que o brasileiro, claro, a gente não tinha essa noção do simbolismo europeu. A gente pegou, olhou as cartas aqui no Brasil e começou a interpretar da nossa forma. Então o trevo teve essa visão, vocês vejam que parece que tem um caminho ali, né, uma estrada e um trevo no meio do caminho. Então eu acho que veio essa visão para as pessoas que pegaram esse baralho, isso é a minha opinião, assim, né, chutando, né, não tô, né, que viram assim, um mato no meio do caminho, então é um atrapalho, é um obstáculo. Veio com essa visão. Claro que isso eu estou chutando, tá? Mas daí se tornou essas duas diferenças aí, tá? Mas o trevo na escola alemã e na escola europeia, ele tem esse simbolismo de sorte, de oportunidade, né, de alegria, tá? Tudo bem, não é uma alegria profunda como você vai ter com o sol, como você vai ter com uma estrela, uma realização, mas é uma carta que traz coisas boas e ela diminui as dificuldades. Era uma carta também ligada a São Patrício, que era um santo protetor das picadas de cobras. Por isso também estava relacionada à proteção, né? Tanto que na tradição se fala que o trevo próximo da cobra, né, ele anula o efeito da cobra por causa da relação dessa carta com São Patrício, tá certo? Esse é outro elemento interessante que vale a pena a gente trazer para as leituras, né? Porque são elementos históricos, a formação desse símbolo que complementam na hora que você vai fazer uma leitura, tá certo? Espero ter podido lançar um pouquinho de luz aí sobre o conhecimento da carta do trevo, que é uma carta que eu particularmente gosto muito, né? E vejo que as pessoas, quando eu explico, elas ficam muito que interessante, eu não sabia, né? Então eu achei legal fazer esse vídeo para vocês, tá certo? Boa semana a todos, me sigam nas redes, Douglas Omite, no YouTube e no Instagram.
Grande abraço.